Que bom ter você aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Estamos dando início à segunda série, a segunda temporada do Encontro Marcado. Algumas mudanças, novidades chegaram para que seu sábado seja muito mais dinâmico e prazeroso. A Jenny, que antes estava aqui nos estúdios, agora foi para a rua, foi conhecer alguns dos lugares que você também vai conhecer junto com a gente. E hoje, uma novidade, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E a Jenny foi até lá para conhecer uma construção do início do século passado. Uma construção antiga, mas que continua intacta devido ao lugar onde ela foi edificada. Uma rocha. E você confere agora essa história. Oi Guilherme, hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas é um local não muito conhecido. Bom, a gente vai descobrir que local é esse conversando aqui com o Alessandro. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, graças a Deus. Ele que é gerente de operações da Paineiras Corcovado e nós estamos aqui em cima de um morro, um lugar alto, tá ventando bastante por sinal, né? E Alessandro, conta pra gente, o que é essa construção aqui muito antiga? Esse é o antigo Hotel Paineiras. O Hotel Paineiras é datado do final de 1800, 1890 e pouco, 1900. Ele foi construído na época da construção da estrada ferroviária do Corcovado, foi a primeira estrada ferroviária do Brasil, ainda na presença do imperador Dom Pedro II. Pelos idos anos 50, 1950, 1960, grandes celebridades participaram e vieram se hospedar aqui no hotel, dentre elas a seleção brasileira. E dentre as Copas do Mundo de 50 e 70, não existia ainda a Granja Comari, né, como concentração da seleção brasileira, e a concentração da seleção brasileira era aqui no Hotel Paineiras. Então era um local bem frequentado. Bem frequentado. Era um hotel top 5 estrelas daquela época. Tá. E por que ele foi desativado? Ele ficou até a década de 90 trabalhando e funcionando às duras penas. E na década de 90 foi extinto o serviço, não tinha mais nenhum tipo de serviço hoteleiro aqui, não havia mais nenhum tipo de apelo público para cá, e aí acabou em decair e não utilizava mais o serviço e ele ficou abandonado. Da década de 90 até depois de 2000, 2010 um pouquinho. Em 2010 houve um edital de concessão, né? Após 2010 o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, eles promoveram um edital, um concurso de arquitetura para que fosse viável a reforma desse hotel. Houve um projeto ganhador, só que após o projeto ganhador, verificou-se que não há viabilidade econômica para que isso aqui continue sendo um hotel. Não existe o porquê de ter um hotel aqui, não existiriam clientes. Justamente, mas aí com a concepção de um projeto muito bem feito, um projeto muito bonito, optou-se aí pelo ICMBio, né, que é um órgão do IBAMA, optou-se por tornar não mais um hotel, mas um centro de visitantes. Alessandro, agora esse hotel ele não vai ser derrubado, ele vai ser restaurado? Vai ser restaurado, então é uma obra... Continua a estrutura, sim. Inclusive é um pré-requisito do IPHAN, né, Instituto de Patrimônio Histórico, a manutenção da fachada. Então a fachada, como vocês podem ver hoje, ela vai ser mantida, obviamente, toda restaurada, mas a condição para que seja feita essa reforma é manter toda a história desse lugar e não simplesmente transformá-lo num outro empreendimento. E como que está o alicerce dessa obra? Ela não está comprometida por causa do tempo e tudo mais? Não, não está. A estrutura ela foi muito bem feita, né? Costuma-se dizer que as obras feitas antigamente eram obras que eram para durar, né? Então vocês têm grandes estruturas antigas, muito antigas, que perduram e, de fato, com todas as avaliações que foram feitas, todos os ensaios na base da engenharia, arquitetura que foram feitas, todas as avaliações das estruturas, vigas e colunas, a estrutura está intacta. Esse hotel ele foi construído em cima de uma pedra, é isso? Sim, nós temos aqui o maciço do Corcovado, né, que é onde está o monumento do Cristo Redentor, né, e nós estamos aqui numa situação mediana.
termos de altura, né, nós estamos a 400 metros do nível do mar. E estamos, sim, construídos em cima de um maciço, em cima de uma rocha muito forte que até proíbe a gente fazer uma escavação mais profunda para que a gente não vá, de alguma forma, impactar nessa rocha, uma rocha sã que nunca foi tocada. Entendi. Então talvez até seja por isso que a estrutura também esteja muito firme, né? Sim, com certeza. Alessandro, muito obrigada por toda essa explicação aí. Eu que Nós vamos agradeço. conhecer um pouquinho da sua obra e estamos ansiosos para ver como vai ficar pronto. Nós né? também. Então tá certo, brigadão, viu? De nada. Guilherme, voltamos com você aí no estúdio. Até a próxima. Obrigado, Jenny. Você conferiu aí então essa história fantástica, uma construção do início do século que permanece ainda intacta. E a nossa vida espiritual? Aonde você tem construído a sua vida, a sua casa, a sua fortaleza? É isso que você confere agora com o nosso querido pastor Marco Bueno. Jesus havia passado boa parte daquela madrugada em oração. Ele sabia que pela manhã teria um trabalho muito importante, o trabalho de descrever como seria o seu reino. Ele desceu com seus discípulos à praia, mas assim que chegou lá, já se deparou com uma pequena multidão. A multidão foi aumentando e chegou um momento que já não cabia naquele pedaço de praia. Foi então a hora que Jesus pediu que seus discípulos levassem todos para o monte. E ele começa aí a ensinar uma das lições mais fantásticas que nós temos na Bíblia, o chamado Sermão do Monte. Jesus usava uma técnica muito interessante para ensinar. Ele trabalhava através de parábolas. E foi através de uma dessas parábolas que uma de suas lições no monte ganhou destaque. Veja o que nós temos no livro de São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus fez aqui uma comparação entre o homem sensato e insensato, entre o homem sábio e nécio. A grande diferença estava onde eles estariam construindo a sua casa. O homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. O insensato ou nécio construiu a sua casa sobre a areia. E sopraram os ventos, e os rios vieram com força, águas de todos os lados, e a diferença ficou no alicerce. Aqueles que conseguiram edificar a sua casa sobre a rocha, conseguiram manter a construção intacta. É verdade, aconteceram alguns acidentes, algumas janelas quebradas, mas a estrutura estava mantida. A grande diferença estava na rocha. Talvez a sua pergunta agora seja como construir a minha casa sobre a rocha. Mas é interessante porque o próprio texto responde essa pergunta. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Percebe? Ouvir significa conhecer e praticar significa ação. Todos aqueles que ouvem a teoria e colocam a teoria em prática estarão construindo a sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. A isso nós damos o nome de fidelidade. Andar com Deus, caminhar com Deus, abraçar a Deus, fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Isso vai muito além de se julgar ser cristão. Isso significa ser cristão de verdade. Isso não significa abraçar a Jesus apenas em um dia da semana, mas isso significa viver em função de Jesus. Que tal construir a sua casa hoje sobre a rocha? Eu tenho certeza que por mais grave e violentas que sejam as tempestades, você com certeza não será abalado. Pense nisso. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio dessa segunda temporada. Para você, um feliz sábado. Amanhã é dia da gente se encontrar na igreja e partilhar desse sentimento sabático de adoração, de bondade e também solidariedade. E não se esquece não, semana que vem, próxima sexta-feira, temos um encontro marcado. Te espero aqui nesse mesmo horário para mais um culto de pôr do sol.
Feliz sábado!